A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 386 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Por ser um conjunto de ruínas reunidas. Mas agora os materialistas julgam que a matéria tudo é e que o raciocínio nada é. Inverte o certo pelo errado. O elétrico magnético que nada é porque termina em nada. Mas o raciocínio é o tudo do tudo da vida eterna. Porque antes de ser matéria, era um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Mas muitos julgam que o nada tudo é, porque estão fanatizados por essas infinidades de filosofias. E o fanático não enxerga o certo. Julgam e pensam que está certo, sem saber por que pensa, sem saber quem é o pensamento. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, o pensamento não avisa o pensador. Mas o raciocínio é amigo do pensador. Não deixa o pensador se destruir, avisando ao pensador. O raciocínio avisando ao pensador o que vai se passar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, todas essas duas energias do chão elétrica e magnética, e por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso está aí os desacertos até hoje, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São duas máquinas para lapidar o pensador, para o pensador conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e o verdadeiro estado natural de todos é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E aí está o que são, porque todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde irão os pensadores, para as classes inferiores. A linguagem do raciocínio é raciocinar. E para raciocinar tem que desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. Todos como corpos de energia de vida eterna. Para ver que todos raciocinando é uma beleza, porque a linguagem do raciocínio é uma só, é raciocinar. E a cultura racional está aí para desmaterializar essa energia, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Para ver que raciocinar é o tudo da vida, porque o raciocínio faz a união de toda a humanidade, e por isso no pensamento está a discórdia. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos, e na discórdia todos discordando de todos. Porque o pensamento divide, tudo que divide implanta discórdia, enquanto no raciocínio está a concórdia. Para ver que raciocinar tudo é e pensar nada é. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação
para preparar a humanidade por meio dessa lapidação, para saber voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna no mundo racional. Para ver que no raciocínio está o tudo da vida de todos. Que beleza, que grandeza angelical! Toda a humanidade raciocinando. Raciocinar, tudo que um quer, todos querem. Não há gostos no raciocínio. Os gostos são daqui da matéria, do livre-arbítrio de cada um. Um gosta disso, outro gosta daquilo. O gosto é daqui da vida, da deformação natural, onde a humanidade vive apaixonada e obsedada por essa infinidade de filosofias que faz com que todos penem que faz pena. Ainda mais agora que a fase do pensamento terminou, está fazendo 51 anos, porque essas duas máquinas, pensamento e imaginação, foram feitas para a lapidação do pensador, e por isso todo pensador é um sofredor e morre sem querer morrer. É perturbado sempre por essas duas energias do chão elétrica e magnética que não dá sossego a ninguém, e por isso toda a humanidade vive num desassossego incrível. Mas agora, depois que todos passarem a se conhecer, estão tratando de desmaterializar essa energia através da cultura racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer ficar mais aqui na matéria, a não ser os que estão fanatizados por essas filosofias que não adianta nada, que foram feitas pelo pensamento e a imaginação, que é a lapidação de todos que aí estão. Hoje a vida é completamente diferente. O conhecimento do verdadeiro estado natural de todos é o tudo da vida de todos. Por isso que no raciocínio está a razão da vida eterna da humanidade. Para ver que a união de toda a humanidade universalmente está no raciocínio, que é desmaterializado pela cultura racional, e depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje não adianta pensar, adianta desmaterializar o raciocínio para que ele funcione plenamente. E é por isso que todos têm essa máquina no istmo do mesencéfalo, que é na glândula pineal. E essa glândula só pode ser desmaterializada pela cultura racional e pela energia racional, a energia que está comandando a natureza, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu consequência a essa deformação racional. Para ver que raciocinar é a coisa melhor do mundo, porque o que um quer, todos querem. É um por todos e todos por um, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, e quem raciocinar está com o verdadeiro Deus, que é um habitante do mundo racional. E todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque sabem o que é a matéria, não dando valor às coisas materiais, porque está com raciocínio desenvolvido e evoluído. Só os que vivem desconhecidos de si mesmos, que não sabem o que é o raciocínio, estão vivendo por ver todos viverem. E é por isso que agora todos estão com a sua situação definida, porque conhecem a causa da matéria, a causa desse tudo aparente que parece que tudo é e nada é. E ainda existem os fanáticos por essas infinidades de filosofias, de seitas, doutrinas e religiões. E o fanático só se guia pelo que parece que é, o que não é. E por isso todos vivem de aparências, aparentando aquilo que não são. O positivismo
está no desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. Hoje, todos sabendo da fase da matéria, o porquê todos assim são, de onde todos são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos os pensadores fanatizados por essas infinidades de filosofias irão se transformar em animal irracional, porque é a natureza de transformações. No raciocínio está a razão da vida eterna, que é na planície racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje quem está desenvolvendo seu raciocínio conhece todas as causas que existem, porque não existe efeito sem causa. Conhece a causa do Sol, como foi feito o Sol. Conhece a causa da Lua e como foi feita a Lua, e de que foi feita as estrelas, de que foi feita a terra, de que foi feita a água, de que foi feito o vegetal, de que foi feito o animal irracional e o animal racional e os planetas, que são corpos de vida eterna, e que somente com a transformação dessa deformação e transformação racional voltarão todos ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não estão perdendo mais tempo com essa vida do nada e termina em nada, pela matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, e que por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais destruído por esse conjunto de ruínas. Todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o seu raciocínio na cultura dele, na cultura racional, para depois de desmaterializado, estar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, que é com o seu corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Todas essas repetições são necessárias para desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível, porque não há efeito sem causa. Hoje todos passaram a conhecer o porquê que a natureza de transformações, e por nela tudo se transformar de um bicho para outro, porque todos estão na categoria de bicho racional e vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. Guerras religiosas é o que está se dando no Líbano, que também já existiu a época em que as guerras religiosas não cessavam, como no tempo da Santa Inquisição. Quem mandava era a padralhada. Existia então a soberbia, a arrogância e os castigos expostos pela Santa Inquisição. Queimavam até pessoas vivas no tempo da Santa Inquisição em praça pública, porque estavam com o demônio no corpo. Então eram amaldiçoados por esse Deus materialista. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem um pouquinho do passado, do presente e do futuro da humanidade. Para ver que o mundo já passou por maus momentos no tempo da escravidão branca e no tempo da escravidão negra. Então diziam os padres, já acabou a escravidão, vamos ficar sem escravos para plantar, para nos alimentar. E por isso foram contra a liberdade que foi feita pela princesa Isabel, dando a lei áurea da abolição da escravidão. A padralhada se revoltou, dizendo que todos iam morrer de fome, porque não tinham mais escravos para plantar, e expulsou o imperador e a imperatriz do Brasil para fora em 24 horas. Esta é a verdadeira história das sinhás e das sinhazinhas. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conheceram um pouquinho do passado da escravidão branca, onde Nero se divertia quando colocava os escravos para serem devorados pelos leões. Isso no tempo da escravidão branca, os escravos não tinham valor nenhum. Para ver como eram verdadeiros desumanos e verdadeiros ferozes, pior do que feras bravias.
Depois de muitos anos dessa era, é que começaram a fazer as leis para governar o povo. Mas muitos queimaram com a escravidão branca e com a escravidão negra. O negro não tinha valor. O negro era tido como filho do diabo, e os brancos, principalmente os de sangue azul, eram filhos de Deus, e por isso os escravos tinham que trabalhar para os brancos, para os de sangue azul. Para ver que a vida era incompreendida, porque não existiam as leis que estão imperando até hoje. Hoje as leis só servem para punir os malfeitores da humanidade, os bandidos, os facínoras, os delinquentes de toda marca. As leis estão para punir os malfeitores, os que abusam da liberdade que têm para praticar os crimes. As leis estão aí para punir todos os violentos, principalmente os ladrões, os viciados em drogas, os que praticam crimes hediondos contra as leis naturais da natureza. Hoje qualquer malfeitor é punido pelas leis que imperam no mundo e por isso existe a cadeira elétrica, existe a guilhotina, existe a forca e existe a decapitação pelo machado. Para ver que hoje há leis severas para punir os malfeitores. Mas essas leis foram criadas muitos séculos depois desses crimes hediondos. Então foram criadas leis severas para punir todos os delinquentes. E aqui no Brasil não existe essas severidades, porque é um povo pacato, um povo ordeiro, um povo bem lapidado pelo sofrimento. Mas no estrangeiro as leis são severas, porque os crimes hediondos são demais. E por isso há necessidade dessas leis severas, cadeira elétrica, guilhotina, forca, porque existem muitos que abusam do seu livre-arbítrio e cometem barbaridades e crueldades incríveis, e por isso as leis são severas para punir todos que vão contra a sociedade e cometem crimes hediondos. E o mundo está cheio de misteriosos, e por isso ninguém tem espírito no corpo. E o mundo está cheio de crimes misteriosos, e por isso ninguém tem espírito no corpo. Porque se todos tivessem espíritos no corpo, não existiriam os crimes misteriosos, porque os espíritos baixariam no centro espírita e contaria quem foi o criminoso e aonde ele estava escondido. O espiritismo não passa de uma mistificação muito grosseira, adotado pelo embuste pelas pessoas embusteiras, que admite o embuste como se fosse verdade. Há um embusteirismo muito grosseiro, admitido pelos incautos que não sabem que ninguém tem espírito no corpo. Se existisse espírito no corpo de alguém, ninguém mataria o outro escondido, porque o espírito baixaria no centro e vinha denunciá-lo e dizer aonde ele estava morando. Tudo isso é mistificação. A nossa sociedade tinha que inventar os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos. A nossa justiça tinha que ter lá os melhores médiuns para descobrirem esses médiuns, para descobrir esses mistérios. É um embuste como outro qualquer, porque a nossa vida é um embuste, e por isso é simbólica, e por isso morrem pessoas de todas as idades sem querer morrer, porque também é um embusteirismo grosseiro, adotado e admitido pelos materialistas, que acham que a matéria tudo é, vendo que a matéria nada é, por todos terminarem em nada sem saber o porquê. E por isso estão aí expostos a essas infinidades de desastres que estão ocorrendo no mundo inteiro, essas infinidades de doenças que vêm destruindo os pensadores, essas infinidades de males naturais da natureza, que também vêm destruindo os pensadores. Frio de matar, enchente de matar, faíscas elétricas de matar, seca de matar, e uma infinidade de ruínas que todos estão expostos por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo, porque não há efeito sem causa. Agora todos já passaram a se conhecer,
estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E é isso que todos estão tratando de fazer, porque sabem que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. O simbolismo é tanto que ninguém dá por ela, porque a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. No raciocínio está a união da humanidade e no pensamento está a divisão da humanidade. E na divisão está a discórdia, discordando uns dos outros, enquanto no raciocínio está a concórdia, concordando uns com os outros. Veja só que diferença faz o raciocínio para essas duas energias do chão, que é o pensamento e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação, preparando todos por meio dessa lapidação material para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase do desencanto da matéria, onde reina o sofrimento e o pranto, em que muitos pensadores não têm condições de fazer esses julgamentos, porque estão debaixo da lapidação dessas duas energias do chão elétrico e magnético, que são duas máquinas de lapidação para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Essa é a causa de aí estarem materializados como máquina do raciocínio no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. Que todos estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia, e que depois de desmaterializada, estará pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo grande propaganda em jornais, em revistas, em rádios, em televisão, para acordar os pensadores que ainda estão dormindo, pensando que a vida é aquilo que a vida não é. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 387 do Histórico.